iluminar-se. Já viu uma iluminação coletiva acontecer na história? A história foi feita por pessoas. São cientistas, são escritores, são médicos, são místicos, fulano, tem o nome dele, descobriu tal lei, inventou tal coisa, e assim por diante. Ao longo de toda a história, de tudo que existe, foi uma pessoa quem fez a história, uma pessoa quem fez. Depois, para produzir, põe um monte de gente, para produzir. Quando foi feito o disquete, há 20 anos, havia somente uma pessoa no planeta quem sabia como funcionava o mecanismo do disquete, aquele original, de 3,5. Só existia uma pessoa. Foi quem inventou. Depois, ele passou para meia dúzia. Depois, tinha 6 pessoas da empresa que souberam como fazer o negócio para fazer aquilo produzir em massa. Mas foi uma pessoa quem fez. É sempre assim. Então, o caminho da iluminação é um caminho solitário. E então, quando se ilumina, o que aparece ao seu redor? Trevas, certo? Porque você está iluminado, depois disto, o que gira em volta. Você também estava nas trevas. Então, você iluminou-se. O que existe em volta? E depois? Trocará a figurinha com quem? Como se fala no popular. Não existe. Então, eu preciso ficar no clube da bolinha. Outro problema do ego. Não posso ficar sozinho. Quando se atende pessoas, isso é o que se ouve com frequência. Nossa, eu ficarei sozinho 20 anos de idade e está com este pensamento. Aluno. Depois, eu escutei, professor Bruno, nossa, eu vou perder tudo. Meu namorado partiu. Eu vou morrer sozinha 20 anos de idade. Eu vou morrer sozinha. Eu já vou cortar os pulsos. Aluno. Escutei de uma menina de 30 anos, bonita, dentista. Eu estou com muito medo de ficar sozinha 30 anos. Achei um absurdo escutar esta afirmação. Professor Bruno, sendo assim, imagine o tamanho do ego que tem essa pessoa. Porque, se ela olhasse para dentro, ela veria que não existe essa coisa de ficar sozinha. Nós nunca estamos sozinhos, nunca. Nem um segundo na sua vida não está sozinho. Tem tanta gente no universo, tanta gente, não existe lugar onde se vá que ficará sozinho. Sempre tem algum espírito perto de você, ou mais, depende. Amigos, inimigos. Tem mais do outro lado do que desse lado, mas muito mais do outro lado do que deste lado. Então, não ficará sozinho nunca. Portanto, está iluminado? Estará rodeado de amigos, o tempo inteiro. Aluno. Nós precisamos de amigos, não é mesmo, Hélio? 323. Professor Bruno, medo por quê? Por causa do que foi transmitido naquele momento. Bom, se pegou e usou todo o seu tempo de vida e não fez nada, realmente, então é uma situação complicada. Você será o seu próprio juiz, júri, advogado, promotor e executor. Você, sozinho. A sua mente, sozinha, faz todas essas funções. Não precisa de ninguém julgá-lo. Você, sozinho. Por quê? Vai se contrapor num julgamento desse, com o quê? Qual é o espelho? E pensa, o que eu deveria fazer? Contra o que eu faço essa comparação? Então, nesse caso, você terá, quem que realmente eu sou? Bom, depois estará lá, o centro. Você está aqui de um lado o centro e está aqui do outro lado. Você é um pedaço do todo. Eu deveria ter feito isso aqui, o que o centro faria? É só olhar no espelho. No espelho aparece ele, e aqui você visualiza o seu ego, o que fez? Nada. Então, é inevitável que se autopunirá. Pois, nem assim, não muda de atitude. Continua no sofrimento. Depois, o que faz essa pessoa? Continua achando, eu tenho que sofrer muito para pagar o que eu não fiz em vida, as omissões. Então, continua com a teologia do sofrimento. Depois, vem na palestra de domingo, senta na cadeira e escuta que não é para sofrer, não é o caminho, é fazer. E sabe o que uma grande parte faz? Faz este comentário: não é do jeito que ele está falando. Não, depois, volta na próxima. Dia 11 de dezembro, próxima palestra, eles voltam. E, escuta de novo.
Enquanto isso, escuta do outro lado. E, dia 11 eles voltarão, e escuta de novo. Não é para sofrer, é através do amor que a situação será resolvida. Amor não é contemplação, não é ficar olhando, assim, as nuvens. É ação. Pois é, e cadê a ação? Então, não tem ação, porque tem preguiça. E tem preguiça porque não acredita em como que o universo funciona. Porque não entende que, se agir agregará luz. Quanto mais luz tem, mais vibra, mais eleva, melhor fica, mais felicidade, vibra mais luz. É um círculo vicioso para cima, só de alegria. Não entende este processo. O bom sofrimento é a pessoa que já entendeu o processo. Então, qualquer coisa que acontece aqui nesse plano é uma oportunidade de crescimento. Existe um ideograma japonês, onde possui o mesmo significado. Crise/oportunidade. Você escolhe qual que se deseja trabalhar. É oportunidade. Então, aquela pessoa que faz o melhor com o que tem na mão, esquece porque se está nessa situação. Se você não tem braço, nem tem pé, não importa. Usa o recurso que se tem nas mãos. Todas as pessoas felizes fazem isso. Todas as pessoas que são felizes fazem isso. Elas não filosofam, elas não questionam. Porque eu nasci assim, porque nasci assado. Porque o outro tem mais, porque tenho menos. Porque tem habilidade para isso e eu não tenho para aquilo. Não tem essa choradeira. Pois a outra, a criancinha, diz: eu tenho 5 anos e tenho câncer, e qual a criancinha não tem câncer, e o outro tem lepra, e não fazem esse tipo de questionamento. Não interessa se tem câncer ou não tem câncer, se tem lepra. Não interessa. Faz o melhor com o que se tem na mão. Porque não adianta reclamar. Só piorará. Como é que nós vamos saber se a pessoa é confiável ou não, para dar mais responsabilidade? Como que nós vamos saber? Por uma entrevista. Vou perguntar para a pessoa: você é honesto? Claro. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos deixar R$50, 00 ali em cima da mesa e vamos embora. As faxineiras chegarão, da noite. Amanhã, nós observaremos o que acontece. Vamos saber se a faxineira é honesta ou não. Pondo R$50, 00 para ver o que acontece. Se ela devolve, se ela não toca, ou não. Ela não tocou em R$50, 00, ótimo. Bom, podemos promovê-la, treiná-la, dar mais responsabilidade para ela. Mais responsabilidade exige mais valores, mais responsável. Então, vamos deixar R$5.000 e ver como ela reagirá. Ela não tocou no dinheiro. Ótimo. Agora ela pode ser promovida. Daqui um tempo nós deixaremos R$1.000.000 e observa novamente. E assim continua. Essa pessoa pode chegar a comandar uma enorme, gigantesca empresa. Você pode pôr qualquer valor nas mãos dela, porque ela não roubará. Ela provou isso. Agora, podemos testar, imediatamente, com R$1.000.000. Não será possível porque, se ela for desonesta, ela leva R$1.000.000. Portanto, é melhor começar a testar com R$50, 00. Essa é a questão. Então, no universo é a mesma coisa. Como é que se dará X poder X conhecimento, conhecimento igual poder, na mão de uma pessoa, sem ter certeza do que a pessoa fará com aquilo? No caso da ressonância harmônica, é exatamente isto que acontece. Listas de conhecimentos saem pelo universo ou 1 quilômetro de lista. Baixa-se uma coisinha desse tamanho, um poderzinho pequenino, vamos ver o que faz com isso. A pessoa quer a bomba de hidrogênio. Vamos dar um porretezinho e ver o que essa pessoa faz com um porrete. Agora, já quer 324 uma bomba de hidrogênio? Sabe manusear um negócio desses? Imagina dos 70.000 pensamentos que a pessoa tem 69.999 são negativos, dos vários tipos. Então, dá-se esse poder, pequeno, para a pessoa no atendimento da ressonância. Ela volta um mês depois e fala assim: não entra mais um cliente no meu comércio. Parou tudo, é assim um monte, desse relatório, com isso aqui, um mínimo, de poder. Você imagina se der uma bomba de hidrogênio na mão dessa pessoa. Mata-se. É capaz de se matar.
o conflito será tão grande. Então, são doses homeopáticas. E nem isto aqui um mínimo que se passa, não entra, não entra. No próximo livro e descrito, neurologicamente, o processo, mas, grosso modo, é o seguinte. Nas sinapses, se tem microtúbulos, dentro delas. É por ali que trafega, 15 nanosegundos, o centro, é por ali onde trafega a informação no cérebro, que vai para o vácuo quântico e vem do vácuo quântico. Ele trafega por esse microtúbulo. Quando a onda entra na pessoa, entrou no cérebro, ela vai aprofundando. Então, ela entrará nas sinapses, neurônios, sinapses, até inundar o cérebro todo com a informação barra onda. Isso é luz. A informação que entra é luz. Então, a luz entra nos tubinhos e se esparrama por todos os tubos. Quem não possui ego, toda essa luz se esparrama como um mar que não tem nenhum obstáculo para se derramar, inunda tudo, instantâneo, nanosegundo. Quem possui ego, imediatamente quando a onda entrar, vem uma energia negativa, preta, negra, em sentido contrário, pelo microtúbulo, e impede que a onda que está entrando se estabeleça, se esparrame. Corta o circuito, na hora. Por isso que passa 1 mês, 2, 3, 6, 1 ano, 4, 5, 6, 10, e nada, e nada. Porque a onda entra e vem uma corrente contrária, negativa, e impede que a onda possa se estabelecer no cérebro. Vem o ego e corta tudo, e corta. Faz assim da trombada, choca, anula tudo o que entrou. No dia seguinte, você vai até lá, dá play no CD, a mesma coisa acontece. No outro dia, play, a mesma coisa, e assim vai, ad infinitum. Aluno. Ó, professor. Então, o ego percebe essa mudança? Professor Bruno, claro que percebe. Aluno. O ego percebe que a pessoa, por isso, também, acontece aquelas doenças, a pessoa fica doente, fica com raiva. Seria um motivo? Professor Bruno, o ego é isso. O ego é essa energia negativa circulando pelos microtúbulos. Porque o cérebro é só um equipamento. A massa cinzenta, neurônios, aquilo é só um hardware. A mente não é o cérebro. Então, a mente tenta passar pelo cérebro. Portanto, quando entra uma mente iluminada o qual a pessoa pediu, tenta entrar, a luz está entrando, daqui a pouco barrou tudo. Porque o ego, o livre-arbítrio, é fortíssimo. Se ele falar, não quero, não quer. Lembra? É um co-criador. Então, é de criador para criador. A coisa faz assim, se choca. Você não quer, nunca será forçado a nada. Não quer, não quer. Fica assim. Só que, imagina, no conflito, para você, a onda está entrando, de luz, para não se deixar a luz entrar, precisa fazer mais força para impedir que a luz entre. Então, na prática, é aquilo, metaforicamente, se puxa o freio, depois não entra um cliente mais na loja. Porque se teve que puxar todos os freios para impedir que a luz entrasse. Então, aqueles 10 que entravam, não entram mais. Tudo aquilo que andava, não anda mais. Vai paralisando tudo. Então, fala, puxa. Eu piorei. Depois que eu toquei o CD, eu piorei realmente, você piorou. Foi você. Porque puxou o freio com toda a força para não deixar nenhuma mudança benevolente acontecer na sua vida. Por quê? Porque quer a solução dentro do mundo material. A onda que está entrando rasgará o véu, descortinarão todos os lados das dimensões, você perceberá que é uma única coisa, sairá de lado e deixará o todo trabalhar. Mas, a crença é tão grande de que o todo é mau, que o todo castiga e que ele dá porretada na cabeça. Está escrito na Bíblia: eu sou um Deus ciumento e vingativo. Ponto. E ainda existe uma lista do que ele fez. Exterminou, matou, está escrito. Existem um monte desses fatos históricos relatados. Está havendo uma batalha. Nossa tribo está perdendo. Dá-se a seguinte ordem: pega um indivíduo qualquer e mata, pois nós vamos ganhar a batalha. Pegava-se e matava-se aleatoriamente. Ganhamos a batalha, está escrito lá, leiam, está lá. Sacrifício humano. Agora a história é outra. Ah, não, não. Esse caso deixa de lado.
Isso aí, não, 325 não, esquece. Esse texto joga para debaixo do tapete só se podem ler determinadas partes. Vocês sabiam que era assim, e talvez ainda seja assim, em alguns lugares? Pois é. Nos lugares onde os sacerdotes são preparados, era selecionado o que eles liam. Só lia isso aqui, essa parte. Depois essa parte, essa parte, essa parte. Você não pode ler tudo. Não lia. Além disso, até hoje existe um departamento chamado imprimatur. Passou na censura. Não passou na censura. Esse pode ler, isso aqui se não pode ler. Além do que só existe livro a partir de R$1,50 zero. E, ainda assim, para meia dúzia de pessoas, porque custa caro. Hoje existe livro a R$4,00 no sebo e ninguém lê. Quer dizer, mesmo quando se tem à disposição o conhecimento, não lê. Mas não lê por quê? Porque a lavagem já foi feita. O que se pega de crianças e enfia todas as coisas erradas na cabeça delas. Bom, então, já tem o problema da entropia. Quer dizer, é o não fazer nada, para o mundo acabar em barranco, para eu morrer encostado. Portanto, o ser humano, ele já está debaixo da entropia, da lei da entropia, a energia vai se desfazendo. Portanto, para construir, é necessário pôr força, ação, trabalho, organização, inteligência. Pois, já começa daí que, por decorrência física, já é difícil crescer e evoluir. Já é um teste. Pois qual é a motivação que existe? Se for colocado de uma maneira que não tem vantagem nenhuma se progredir. Pois pensa que existe só sofrimento e que para progredir precisa sofrer. Então, já é difícil se pegar todo mundo sem lavagem cerebral e falar: bom, vamos crescer, vamos evoluir, vamos ser felizes, etc, etc. Já é difícil. Imagine depois que a doutrinação foi feita. Na questão do sofrimento precisam apresentar duas palavrinhas, duas ações: paciência e resignação. Bom, parece religião, isso não é mesmo. Aluno: está parecendo. Professor Bruno: pois é. Só parece religião para quem está até o pescoço dentro da Matrix, porque, se você está dentro do paradigma vigente, quando se ouve falar essa palavra, se acha que precisa sofrer. Parece uma coisa horrível. Nossa! Não tem jeito, é o destino, é a fatalidade, não tem. É a desgraça eterna, não tem saída, etc, etc, é tudo de mal. Porque se raciocina dentro do paradigma. É por isso que, dentro do materialismo, não se tem saída, pois se raciocina materialisticamente falando. Então, você está lá no fundo do poço. Como é que você sai de lá? Você pega pelo próprio cabelo e se puxa. Não sai. Essa é a questão do materialismo. Não tem saída por ali. Alguém de fora tem que vir, pega você e puxar. Esse alguém de fora é a visão espiritual, quando se vê o todo espiritualmente, não materialmente, não com a visão desta dimensão. Então, as coisas mudam, na hora. Para quem está fora do paradigma, fora da Matrix, crescendo, evoluindo, etc., já transcendeu, não existe resignação. Sabe por quê? Porque nem se pensa nisto. Não existe resignação. Isso é um conceito que se necessita falar para quem está dentro da Matrix e sair. O objetivo é parar de reclamar, parar de sapatear, parar de falar mal, parar a lamentação. Olha, só existe um jeito de sair. Mas, primeiro, você para com essa choradeira e vamos trabalhar. Depois, logo você sai. Então, é necessário se usar essas terminologias para que a pessoa pare com a choradeira. Vocês acham que Mahatma Gandhi tinha resignação? Mandela tinha resignação? Martin Luther King? Eles nem sabiam o que era isso. Não existe esse sentimento para quem está crescendo. Não existe isso. Nem se pensa, nem se filosofa. Nem se sente, nem coisa nenhuma. O que eu tenho na mão? Que carro que eu tenho na mão? Uso esse e não está lamentando. Ah, eu precisava de uns 150 cavalos. Quer dizer, nem pensa nisso. Você pega o que se possui e usa aquilo. É diferente. Você não está resignado a andar num fusquinha.
Você está usando todo o potencial que o Fusquinha tem para o seu crescimento. Daí, inevitavelmente, se pulará para outro e para outro. E continua pulando a outro, sem fim. Portanto, quem está crescendo não está resignado a nada, porque esse conceito não existe na cabeça dele. Ele não sente resignação. Paciência é outra coisa. É necessário se falar para quem está na Matrix, porque quer no dia seguinte, mágica. Então, sem paciência, tem o efeito Zenão, paralisa o decaimento atômico, para tudo, não vem a casa, carro, apartamento. Então, precisa falar para a pessoa. Paciência. Soltar. Vá assistir umas comédias, tira a cabeça, tira a mente do problema. Quem já está crescendo não tem paciência, nem sabe o que é isso. Está fazendo, faz. Sabe o que é a lei de causa e efeito. Faz, colhe. Faz, colhe. Faz, colhe. Faz, colhe. Quanto mais faz, mais colhe. Qual a preocupação que precisa ter? 326. Ficará impaciente? Jogou, plantou feijãozinho. Ficará impaciente? Se dor feijãozinho, tantos dias de espera. Bebê, 9 meses. Boi, 10 meses. E assim por diante. Portanto, 1 boi, 2 boi, 500 bois. É só, você vai fazendo. Existem 100 vacas prenhas. Daqui a 10 meses, existem 100 bezerros. No dia seguinte, mais 100 vacas. No dia seguinte, mais 100 vacas. No dia seguinte, mais 100 vacas. Você sabe que vamos começar, daqui a 10 meses, a cada dia se tem mais 100 bezerrinhos, todo dia 100 e 100. Continua fazendo 100. E a cada dia existe mais 100. E assim continua. Então, está preocupado, está impaciente? Nada. Sabe o que é a lei de causa e efeito? É só fazer. Vai fazendo. Pensa bem o seguinte: no mundo físico existem limitações materiais. Na consciência, não existe limitação alguma. Não é exponencial na consciência. É criação. Tira do nada, forma de falar. Não é exponencial, 2, 4, 8, 18, 16, 32, 64. Isso ainda é coisa de humano, de um limitado. Pensou, criou, pensou, criou, pensou, criou, pensou, criou, pensou, criou, acabou. Aluno. Nesse estado de paciência de uma pessoa em evolução, às vezes não se confunde com arrogância. Vem outro que não consegue entender, compreender. Vamos dizer, por exemplo, um instrutor, que tem mais postura, como você, só dando um exemplo. Mas a pessoa fica impaciente. Só estou dando um exemplo. Não quero dizer que seja arrogante. É que já percebi em outras pessoas que têm um estado mais evoluído de consciência e também são, às vezes, eu vejo impaciente, por não ter esse feedback. Às vezes, as pessoas falam, nossa, que pessoa arrogante. Professor Bruno, uma vez, há muito tempo atrás, eu disse uma coisa. Eu não preciso de discípulos, mas eu não nego a realidade que vocês precisem de mestres, entenderam? Quem já abriu a consciência, está no Nirvana. Só que tem seres que partem para outras esferas e tem o Buda, que fala, eu não vou passar por esta porta enquanto todo mundo não passar. Eu vou ficar aqui ajudando a passar, pelo amor que tem aos demais. Ah, o Buda. Nossa, portanto, é um ser, não é mesmo? Imagine como que eu vou me comparar com o Buda. Tudo bem, então eu vou citar outra pessoa, um brasileiro, que fez e faz a mesma coisa. Dr. Bezerra de Menezes, ele fez e faz a mesma coisa. Foi oferecido para ele. Você quer ir para uma esfera superior? Ele falou, não, eu vou ficar aqui ajudando depois, faço as palestras, palestras e mais palestras, primeiro porque se sabe as consequências de ir contra o todo não castiga ninguém, você mesmo que agregará a antimatéria pelo eletromagnetismo, etc, e parte para uma dimensão inferior. Numa dimensão inferior, onde está cheio de gente inferior. Portanto, é desastroso. Para que sofrer desse jeito? Não há necessidade. Então, precisa se exortar, 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 e explica, 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 explica.
Sabe-se que levar milênios, milênios, milênios e milênios, vem, não faz nada, vai, volta, não faz nada, vai, naquele lugar também não faz nada, volta, vai para baixo. Não dá para ficar esperando que, enquanto está lá embaixo, crescerá, evoluirá, pedirá para sair, pedirá ajuda, vai. Não adianta nada. Nada disto acontecerá. Fica no umbral, chafurdando no pântano, fica falando mal ou reclamando e etc. É igualzinho aqui. O pai, como é benevolente, de vez em quando ele dá uma passada numa rede, assim, se pega uma quantidade X e encarna em alguém. O povo que não pensa, é inconsequente, etc, etc. Então, encarna. Ruanda, África, no fim do mundo, numa tribo indígena, seja lá onde for. Faz-se gente o tempo todo, muito. Então, é possível conversar com essas pessoas e fazer um planejamento? Comenta. Vamos ver o que se quer. Existe aqui uma pessoa, você pode encarnar como seu filho, que você acha. Existe um problema assim, se pode ajudar nisso. É um indivíduo meio problemático, dará trabalho, não é? A maioria, que é inconsciente, não é possível de se conversar. Imagine se não é possível conversar aqui, imagine. Então, como estão se proliferando? Igual cachorro ou boi, neste caso, usa-se do limão, faz-se a limonada. Então, dá uma passada lá embaixo, pega um monte de gente e dissemina, por tudo quanto é lugar. Eles estão preparados para uma nova encarnação? Não. Estão cheios de problemas, continua com um assassino em série, continua todos chafurdando na lama. Só que não dá para ficar esperando. Ficará esperando e esperando. E esperando e esperando. Não é porque é eterno que se ficará esperando, esperando. As pessoas que administram isso, eles sentem amor. Então, eles veem o sujeito chafurdando, eles querem ajudá-lo. 327 igualzinho o que se faz com os seus filhos. O seu filho quer ficar no nada, na entropia total. O que você faz? Não dá bronca, não castiga, não obriga a estudar, não faz isso. Eles não querem, é uma violência que está sendo feita contra eles. Ninguém quer. No entanto, depois de 30 anos, eles vão agradecer. Mas, lá na hora, ninguém quer. Então, é a mesma coisa. Você está chafurdando lá no umbral e quer continuar lá. Claro, se quer continuar, ou mais para baixo. Mas, quem está em cima, sabe que aquilo não é bom para você. Então, segue até no umbral, dá uma pegada e solta. Depois encarna. Então, chega aqui, vocês já viram como é que está. Então, tem uma geração, ou duas, ou três, já, por aqui, só de problemas. As tribos. Porque tem tribo tal, não vou dar nome, mas tem as várias tribos. E, do mesmo jeito que estavam lá embaixo, agora estão aqui. Continuam com todas as mazelas, vícios, criminosos, etc, etc. Mas, lá, embaixo, não sai daquilo. Então, aqui, pelo menos, cresce um pouquinho, tem mais uma oportunidade. Então, aparece por aqui. Aí, aparece tudo isso que vocês veem nos noticiários. E esse processo faz com que os que estão, já, um tanto quanto conscientes, sejam obrigados a crescer um pouquinho mais, se tiverem resignação e paciência. O bom sofrimento. Agora, se começar a lamentação, por que isso, por que aquilo, por que não sei quanto, pronto. Depois vão perder um monte de créditos, debita, acredita, depois vão perdendo um monte de créditos, portanto, regridem. O bom sofrimento e o mau sofrimento é uma questão crucial que a pessoa resolva imediatamente. Isso é fundamental. Porque a pessoa fica paralisada. Fica no mau sofrimento, paralisada. Só reclama, reclama, reclama e tenta fugir. Tenta fugir do mau sofrimento de todas as maneiras. Então, foge em qualquer coisa que possa amenizar, drogas, álcool, qualquer coisa que possa. A pessoa tem depressão? Por que não se busca a causa da depressão? Esse é o trabalho que se precisa fazer. Não é se entupir de uma coisa que irá somente empurrar com a barriga. Aquilo é um bom sofrimento. Pesquisa, pesquisa.
Começa a ler, vai às livrarias, busca um livro sobre depressão, psicanálise, psiquiatria, terapia. Comece a ler 1, 2, 3, 50, 150, até se entender. Autoconhecimento. Quantos livros precisam para vocês entenderem como funciona o mecanismo do mesmo assunto? Meia dúzia ou 10 livros depois, você já entendeu o problema. Então se toma as medidas necessárias para resolver o problema. Pois é, mas e a preguiça de ler? Aluno, eu pensei nisso agora. Preguiça de ler. Acabei de pensar, você falou. É a preguiça de tentar mudar uma situação. É a zona de conforto. A gente se habitua. O hábito é o problema. Professor Bruno, só que a zona de conforto é um negócio que não é estável. É uma ladeira abaixo. A pessoa pensa que zona de conforto é um negócio estável, assim, nivelado. Não é. A pessoa está descendo. Não existe muro para ficar em cima. Ou há uma evolução ou há uma involução. Aquilo é uma maia total, uma ilusão total. Um cliente casa com 34 anos e, durante 10 anos, assiste 3 novelas por noite. Aos 44, ele está desempregado. Ele já não tinha profissão definida, então, ele assistia 3 novelas por noite. Aos 44 anos, está desempregado e depressivo. Então é um azarado, o mundo não oferece oportunidade para ele. Não existe emprego, é a crise, e tudo. Choraminga e choraminga. 10 anos vendo a novela das 7, das 8, das 10. Eu estou falando de um homem. Não é uma mulher. Um homem. Agora isso é um fato nos mais variados graus. Esse é vamos dizer, é um caso meio extremo. E ele levou muito a ferro e fogo a zona de conforto, não é? Mas a população inteira não é isso. O planeta inteiro não é isso. Inteirinho. Quando se fala para uma pessoa, uma balconista de shopping, que vai trabalhar no domingo, ela reclama: pai, ninguém merece, é assim que elas pensam. Ninguém merece trabalhar no domingo. Como faz? Como essa pessoa pode sair da favela, no extremo da periferia da Zona Leste? Como pode? Como nós podemos ajudar essa pessoa? Se eles, que estão nesta situação, não se movem, imaginem a classe média, que já tem um carro e uma casa. Então, acabou. Então, eles ainda têm uma possibilidade de crescimento, porque o entorno é difícil. Então, eles estão ganhando informação, porque eles vão ao metrô lotado. Existem 2 pessoas aglomeradas por metro quadrado, muito atrito, então muita informação está entrando. Fica em pé o dia todo, a chefe na orelha, a produção, ano após ano. Portanto, estão crescendo. A tragédia é que, daqui uma encarnação ou duas, 328 é capaz de virar em classe média. Depois, quando vira classe média, a estagnação é total. Do primeiro degrau de Maslow para o segundo, as pessoas lutam para fazer isso aqui, subir, pois a fome é negra. Então, a taxa de açúcar no sangue cai, é um negócio complicado. Depois, a pessoa faz alguma coisa e melhora um pouquinho e pula para o segundo degrau. Agora, quando chegou ao segundo degrau, a estagnação é total. Por quê? Pois, qual a prova disso? Porque no terceiro degrau não existe praticamente ninguém. É muito fácil ser do terceiro degrau, degrau do poder. É facílimo. Não existe ninguém. Lá não existe competição. No planeta da competição, não existe competição. Porque, quanto existe aqui no terceiro degrau? Meia dúzia de pessoas. E, como são poucos, é possível sentar numa mesa e fazerem acordos, para manter todo mundo debaixo, no primeiro degrau, um pouco no segundo e só eles no terceiro. Fácil. Chama-se cartel, isso ou monopólio, quando um só consegue devorar todos os demais. Quantos vereadores existem? 24? Não sei quanto tem. 18? Não importa, não importa. É um número. Existem umas salas na Câmara Municipal de Santo André, não deve passar disso. Agora aumentará. Então, você tem quantos? Aluno. 21, aumentará para 27. Professor Bruno, portanto, tem 21, vai para 27.
Em 600 mil pessoas, tem 21. Mais o prefeito, os secretários e assessores. Quantas pessoas controlam a cidade? 100, 200, 500, 1000. As famílias? Quantos sócios existem nos clubes, nos 2 clubes principais de Santo André? É só olhar esse número, e ali tem um monte de sócio da classe média que está no segundo degrau. Portanto, não apita nada. Sendo assim, quem controla, realmente, é um número minúsculo de pessoas, que é o terceiro degrau. E esse terceiro degrau é tão minúsculo, em cada cidade, depois sobra um pouquinho, então você tem dentro do estado, também existe um pouquinho. Então você tem quantos deputados, lá? E depois se tem os estados. Acabou. Por exemplo, no Nordeste, existem 18 famílias que controlam o Nordeste inteiro. 18 famílias, desde as capitanias hereditárias. Os mesmos. 18 famílias. O Nordeste inteirinho é deles, tudo. A Coca-Cola será implantada lá. Adivinha? É de alguém da família. Ah, não sei o que se implantará, mas é da família. Não sei o que se fará. Por exemplo, a televisão é da família. Tudo é da família. É cunhado, é tio, sobrinho, etc, etc, das 18, que casam entre si, é lógico, porque não podem correr o risco do poder ser dividido. Agora, por que esta classe média que está no segundo degrau não se mexe? O Hélio, toda terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sábado, escuta isso, seguidamente. Por quê? Continua a inversão de valores. Comentam. Eu preciso primeiro resolver o meu problema material, dentro da coisa material, através de técnicas materiais. É tudo aqui. Meu problema está no mundo material, então eu vou usar os recursos materiais, com toda a tecnologia material, abordagem material, etc. É o materialismo total. Bom, você já viu, não existe solução através do materialismo, porque tudo é uma consciência. Então, não se consegue interagir na consciência através da matéria, porque a matéria é, simplesmente, uma manifestação da consciência. Ela está aqui embaixo. A consciência está aqui, em cima, e a matéria está aqui, abaixo. Então, o menor não pode mandar no maior. Portanto, já é um absurdo se tentar fazer isso, mas, já sabe do que eu estou falando. Não, ainda não caiu a ficha. Sexo, sexo. Enquanto não tiver isto, eu não faço mais nada. Todos são assim, todos. No caso dos homens, eles precisam ganhar muito dinheiro, como disse um engenheiro de telecomunicações, de São Paulo. Ele disse: eu preciso ganhar muito dinheiro para comprar umas mulheres. Portanto, a luta por dinheiro, no mundo masculino, é terrível, porque precisam ter os carrões, os iates e os aviões, para poder ter N objetos. Tudo dentro do mundo material. E o feminino? Tão paralisado quanto, só que de outra forma. Já se sabe, um é elétrico e o outro é magnético. Então, os homens saem atrás, são elétricos, e as mulheres atraem, porque são magnéticas, yin e yang, os polos. Então, precisa usar todos os recursos de atração possíveis para atrair alguém. Só que esse alguém só pensa materialmente. Você quer atrair para resolver uma questão afetiva. Sabe quando que isto vai se resolver, deste jeito? Nunca, nunca, nunca. Será um longo caminho, depois de 2013, até que isso possa brotar uma luzinha na cabeça, principalmente do lado Yang, para entender isto. Mas, se o lado Yin entendesse isso, ajudava muito. Porque, quem que cria os Yans? Pois é. Quem que cria os 329 filhos? As mães. Quem educa? Porque o pai está ganhando dinheiro. Não, a interação é, praticamente, zero. O que é passado para essa criança? Para ser outra máquina? Machine, outra máquina, que não tem sentimento, não chora, precisa competir, precisa esmagar, precisa, o que mais? Depois, você cria uma máquina e passa para a filha da outra. A outra cria um machine que entregará para sua filha, ad eternum. Já quantos milênios se faz isso? Mas muitos milênios, que está desse jeito. Então, como que fica a situação? Fica tudo paralisado.
Porque, primeiro, querem resolver esse problema, para depois poder continuar o crescimento. Não é assim que terá a solução. A solução é primeiramente dar o salto. Primeiro se expande a consciência. Depois, tudo o mais vos será dado por acréscimo. Buscai, primeiro, o reino dos céus, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Traduzindo, deixa a consciência expandir, abarca o todo, muda para o todo, abandona a visão materialista, que tudo o mais vem, porque se é um co-criador, você cria, em vez de ficar essa batalha pela escassez de recursos. Porque, é lógico, num sistema de pirâmide desses, quantos espécimes interessantes existe? Pouquíssimos, certo? É a lei das médias. Só se cria machine. Como achará alguém? Portanto, será tranqueira. Depois outra tranqueira. E vem mais tranqueira e tranqueira. Não acaba nunca tranqueira. E depois, que o lado feminino fala? Enquanto não resolver isso, não faço mais nada. Pode não falar, mas, na prática, é isso o que acontece. Fica tudo paralisado. Eu tenho que arrumar um relacionamento. É questão de lógica. Não arrumará relacionamento, porque, o que o Hélio fará? Um criatório de Yin e Yang, 50%, certo? Nós vamos tirar coelho da cartola? O Hélio fará assim, estalar os dedos, e sairá saltando, uns belos espécimes. De outros planetas, é lógico. Pois, aqui nesse, não tem onde arrumar esses espécimes. Então, terei que trazer uns extras. Mas, e se o extra não tiver esse dedo aqui? E se ele não tiver orelha? E se ele for meio ovalado? E se ele tiver? Pai, não, não. Depois, morre de medo. Morre de medo dos espíritos. Porque vocês não arrumam um espírito para namorar? Ah, pensavam que hoje ia ser. Hoje é a penúltima aula. Alunos, risos. Professor Bruno, o ano que vem tem mais. Traga as crianças para assistir. Então nós vamos acabar com essa coisa das criancinhas serem alienadas, que tenham lavagem cerebral. Aluno, eu via muito espírito quando tinha 14. Isto aconteceu até 5 anos atrás. Quando eu dormia, eles me acordavam. Quando eu comecei a fazer a imposição das mãos, então deu uma equilibrada nisso. Mas, às vezes, assim, eu entro em pânico. Professor Bruno, você tinha medo? Aluno, morria de medo. Professor Bruno, e ainda tem, não é mesmo? Quer dizer, você nem pode receber uma visita astral, que sabota tudo. Aluno, eu entro em pânico, Hélio. Professor Bruno, por quê? Aluno, porque tenho medo. Professor Bruno, porque você não conversa. Sabe quem é? Você não sabe quem é. Já falaram que existe o grupo dos íncubos e súcubos? Então, é necessário manter esse povo à distância. Vamos supor e classificar os íncubos e súcubos. Portanto, eles precisam ter um passe naquele local. Não veio com senha, não chega. Mas e o resto, se tem 7 bilhões, passeando por aí, de noite? Quer dizer, 13,5 e 13,5, mais ou menos. Metade é dia e metade é noite. Também não quer 330 dizer que, de dia, você não possa sair passeando, mas tem 13,5 bilhões de pessoas passeando, de noite, meio a meio. E? Aluno. Marcar o encontro. Aluno. Vou falar uma coisa, agora, que nunca falei. Ficava agonizada, a noite inteira, de medo da noite. Eu tinha 12 ou 13 anos. E, quando amanhecia, eu conseguia dormir, porque ninguém ia me visitar. Alunos. Risos. Aluno. Não, vocês estão rindo, mas é sério, isso. Professor Bruno, resultado. Você está sozinha, não é? Aluno. Então, se eu tivesse, agora, você falando, se eu tivesse trabalhado esse lado. Eu fui fazer a imposição das mãos. Faço, aplico energia nas pessoas, me sinto bem. Mas, se eu tivesse essa consciência, poderia desenvolver esse lado sem medo, não teria todos os problemas que tive, com certeza. Professor Bruno, o que é isso? Paradigma. É paradigma. Aluno. Eu via, ouvia e sentia. Professor Bruno, pois é. Aluno. Eu ficava assim. Que horas aparecerá?
E quem virá? Morria de medo. Nossa, passei muito medo com isso. Foi um dos maiores entraves da minha vida, foi espírito. Professor Bruno, e por que você não chamava quem se queria? Aluno: porque eu não entendia isso. Eu via um monte de coisa, não sabia mexer com isso. Professor Bruno: não tinha uns livrinhos para ler, não? Aluno: Hélio, tinha medo de ver espírito. Alunos: risos. Professor Bruno: pois é. Você vê o que é separar mundo material do mundo espiritual. Aluno: mas hoje, consigo trabalhar bem com isso. Depois, já estou há quanto tempo com você fazendo ressonância harmônica? Então, hora que eu percebo que virá, começo a risar, entendeu? Alunos: risos. Professor Bruno: fica difícil seduzir alguém desse jeito. Aluno: gente, vocês não sabem o que é estar dormindo e alguém te acordar durante a noite. Você já tem esse 331. Professor Bruno: é horrível. É horrível a gente estar dormindo e alguém acordar no meio da noite. Tem razão. Risos. Aluno: você está dormindo, daqui a pouco vem alguém e fica em cima de você. Deus que me perdoe. Tá louco? Eu entro em pânico, eu grito. Eu grito que você não tem ideia. Agora, não, mas eu grito demais. Professor Bruno: foi bom você falar isso. Aluno: e fico tremendo, tremendo. Sabe, para eu voltar, leva uns 15 minutos. Sabe o que eu penso? Que eles vão me levar embora. Sério. Alunos: risos. Aluno: gente, vocês estão rindo. Isso é sério. Professor Bruno: eles vão teletransportar você para uma nave. Escuta, você está numa densidade, aqui, enorme. Não tem jeito. Aluno: mas foi bom eu falar nisso, porque, há muito tempo eu ensaiando para comentar em público. Eu sempre tive muito medo de tudo isso. E tem esse lado que eu enxergo. Que eu vou fazer? Alguma finalidade tem isso? Não é mesmo? Professor Bruno: então, é uma facilidade que você tem. Você pode selecionar vendo. Aluno: mas também posso ajudar as pessoas sem ver. Professor Bruno: se você dirigisse o processo, não teria nenhum problema assim. Mas, como se tem medo, se fecha, cai na posição de vítima. Daí fica sujeita a chuvas e trovoadas. Porque tem gente para tudo. Mas, se tomasse a iniciativa do processo, não tinha problema nenhum. Aluno: quem sabe eu inicio hoje. De repente, professor Bruno: hoje. Aluno 2: professor, há 2 semanas eu cheguei ao laboratório, onde eu trabalho. Quando eu entrei, tinha alguém sentado no microscópio. Eu disse: gente, tem alguém ali. Eu entrei na outra sala e voltei para cumprimentá-lo. Cumprimentei. E entrei novamente. Logo depois, ele passou por mim, e não falei nada. Eu fiquei tranquila e calma para cumprimentá-lo. Depois, passou. Eu não fiquei assustada, absolutamente nada, lógico, eu já estava preparada para ver tudo aquilo. As aulas ajudam muito isso. Professor Bruno: sim, porque você tira o preconceito. Aluno 2: só que, então, comentei com outra colega. Ela morreu de medo. Professor Bruno: porque não entende como funcionam as dimensões, como funciona na outra, onde está tudo entrelaçado, tudo intercambia, de um lado para o outro, se vai e volta, está tudo aberto. Não existe porta. Aluno: Hélio, eu comentei na semana passada sobre uma pessoa que eu conheci, ele diz que canaliza muitas mensagens de outros seres. E numa consulta com uma numeróloga falou-se céu 332. O mestre era um mestre Hilário, mestre da grande fraternidade branca. Você citou que poderia ser até mensagens dos negativos. Uma pessoa que não possui todo esse conhecimento, toda essa pesquisa, ele poderia saber distinguir quando você está sendo seduzido ou não? Ou conduzido ou não? Professor Bruno: com certeza. Primeiro, se existe amor. É o primeiro checklist que precisa se fazer. Segundo, qual o fruto que produz? Se é do lado do bem ou do mal? Qual é a orientação? É para fazer o bem ou não? E você sente o amor no espírito. Fim. Está resolvido.
O universo é puro amor. Só cresce, só evolui, através disso. Quer dizer, se você tem medo disso, imagina você está indo na contramão. Mas a questão, neste caso, é: essa comunicação está servindo para o quê? Aluno. Outras pessoas já falaram para mim. Ah, eu consigo entrar em outros portais. Passa muita coisa. Professor Bruno, isto precisa virar prática na vida da pessoa. Se virar curiosidade, o que significa? Nada. Se virar curiosidade, com quem se contatará? Com o que se chamam espíritos zombiteiros, por exemplo, entendeu? Não quer fazer nada, mas só quer olhar na janelinha do outro lado. Tudo bem. Depois aparecerá um povo que também não quer fazer nada e quer olhar na janelinha do lado de cá. Então, fica uma zona de perigo. Você acha que alguém perderá tempo? Alguém elevado como esse mestre, vai perder tempo de ficar satisfazendo curiosidade? Escuta, tem mais o que fazer. A estrutura espiritual é gigantesca, não dá para perder tempo. Então, se contata, vê se caminha ou não caminha. Você solta, segue o seu caminho. Contata quem você quiser. Quando você quiser trabalhar, é só contatar. É só, liga ao telefone, disca, atende. É como foi falado domingo. Quer trabalhar? Tem N departamentos. Vai até naquela dimensão e se apresenta. Quero fazer um serviço, não falta serviço. Outra coisa que emperra. Complexo de Peter Pan. Não sair da infância, de jeito nenhum. 10, 20, 30, 40, 50, 80 anos e morreu um homem infantilizado. Antigamente, era muito menor essa situação, porque as condições eram difíceis. Então, a pessoa tinha rituais de morte e renascimento. Bom, nas tribos indígenas, até hoje é feito isso. Eles não podem dar o luxo de ter um índio com 20, 30, 40 anos, brincando, sem sair caçar o bicho. Eles precisam de homens, caçadores, provedores. Vai até o campo, caça e traz aqui, a tribo depende disto. Então, eles pegam a criança, com 12, 13, 14 nós, e faz um tremendo ritual, onde muitas vezes é extremamente doloroso, para fazê-lo crescer. Depois, fala: acorda, acorda. Não acordará. Depois sofre, passa fome, sede, não sei o que de dor. Quando sai daquela catarse, entrou uma criança, voltou um homem. Depois, esse passa a ser um membro efetivo da tribo. Bom, mas isso é um indígena, ou não civilizado. No nosso caso, em que o materialismo avançou, e criou um mínimo de bem nesse material na Terra, então não se precisa mais tanto esforço para sobreviver. Poder esticar esse tempo. Na Europa, por exemplo, é crítico isso. 38 anos de idade, mora com o papai e com a mamãe, sozinho. Esse, não casará nunca, não terá filhos. Portanto, a sociedade, por exemplo, na Espanha, se não me engano, o índice de nascimento é 2, aproximadamente. Você precisa de 2,16 filhos por mulher, para que a população fique estável. Não cresce nem, nascimento e morte se igualam. 2,16. No Brasil, estamos com 7, se não me engano, 7. Na França o índice é sempre 1,30, 1,20. Você põe isso mais 50 anos, 100 anos, não tem ninguém mais daquele povo. Será outro povo que dominará o país, porque, nativo, ali daquela etnia, desaparecerá. Então, este é um gravíssimo problema, que nem se comenta, esse é o problema, que nem se toca no problema. Portanto, você vai ganhando idade, e não vira adulto. É mais um jeito de zona de conforto, de não produzir, de empurrar. No caso das tranqueiras, são muitos. Porque não acha tranqueira para casar? A coisa mais difícil é pegar e dizer: vem aqui, é necessário usar uma tremenda tecnologia, mas, que se sabe, quem assiste o meu DVD de relacionamentos? Reaprendendo a amar e ser amado, conta nos dedos. Ali, tem a tecnologia de como pegar e fazer casar. Mas precisa estudar, precisa ler, precisa aprender.
Mas, quando se faz um workshop, fala assim: nossa, não é possível aplicar um negócio desses, entendeu? Quer dizer, C333 fica esperando o cavaleiro num cavalinho branco, o príncipe encantado. Mas não tem príncipe encantado. Existe meia dúzia, que estão lá longe, cavalgando nas cruzadas, e fazendo aqueles torneios. Existe meia dúzia. O resto está onde? Onde está o resto? Brincando de bolinha de gude, lá atrás, no paiol. Estão brincando, empinando pipa. Vocês não andam por aqui. Vocês não veem, uns 30 anos, 35, correndo pela rua, empinando pipa. Uns marmanjos de 35, 40 anos, empinando pipa. Ou então, os que possuem mais dinheiro, agora, no meio do ano, é a época, pega uma caravana de carro, solta um balãozinho e o balãozinho foi a colar, sai todo mundo de carro, atrás do balão. Desce para Santos atrás do balãozinho, alunos. Risos. Professor Bruno, agora o balãozinho subiu, e vai para cima e para baixo. Depois existe um incêndio. Ah, não faz mal. Deixa para lá. Então, existe desde o da bolinha de gude, o da pipa e o do balãozinho. E então, existe o futebol, a corrida dos cavalos, existe o surf, existe de tudo. Tem de tudo. Tudo que for entretenimento tem mercado. Quer ganhar dinheiro? Esse é o planeta do entretenimento. Não faça nada produtivo, só distração. Bares, restaurantes, casas noturnas, jogos. Qualquer coisa que seja distração, se ganha dinheiro tranquilo, porque a fuga é a fuga. Tudo isso é fuga. Tudo isso é para não crescer, porque, se eu crescer, eu tenho que ter um relacionamento com o todo. Não é possível. Você precisa ficar maduro e olhar para dentro. De onde eu vim, que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Essa pergunta precisa ser respondida. Agora, uma criança que está em estado alfa, o tempo inteiro, vocês sabem, até 9 anos de idade, é estado alfa. Está lá na frequência 712 MHz, o tempo inteirinho. Por isso é difícil fazer essa criança estudar, fazer alguma coisa. Porque está brincando, o tempo todo. Ela não sai dessa frequência. Quando chega de 10 anos para frente, pula para beta. Depois cai um pouquinho aqui, no mundo real. Mas, se as condições ainda forem fáceis, éstica. Porque, qual é o oposto disso? É mudar a situação, mudar a sociedade, mudar o sistema. E quem quer ter o trabalho de fazer isso, expandir a consciência? Dará trabalho, terá que sair da zona de conforto, todo santo dia, será necessário crescer sem parar. É um caminho solitário, a jornada do herói. Você vai até lá, enfrenta e enfrenta. Se der tudo certo, você volta e conta. Olha, enfrentei tais perigos e deu certo. É assim, o desconhecido, lá, é assim e assim qualquer pessoa que vá crescer precisa viver o arquétipo do herói. Não existe escapatória. O herói anda sozinho, não é bando. Já comentamos. Não existe bando de herói. Vai à guerra. De 500 mil, quem ganha a medalha? 2, 3, 4 soldados. Morreram 50 mil. Quem que fez algo a mais? Meia dúzia. E esse algo a mais, é aquele que não tem medo. No dia do desembarque na Normândia, 06 de agosto de 1945, tiveram várias praias onde desembarcaram. Eles davam o nome de estados americanos em cada praia, de código. Na praia principal, Omaha, o desembarque começou às 6 horas da manhã. Vocês devem ter visto o filme do Spielberg que conta aquele desembarque, é filme. O Resgate do Soldado